21 de fevereiro de 1944, 1.000 bombardeiros, B-17 e B-24, cruzam os céus da Alemanha nazista. Seus carregamentos explosivos caem sobre fábricas estratégicas enquanto sirenes de ataque aéreo uivam e as tropas alemãs organizam suas forças de defesa. É uma batalha que pode decidir o rumo da guerra para ambos os lados. Mas, justamente quando os pilotos alemães estão calçando suas botas, uma forma desconhecida atravessa as nuvens em velocidades aéreas inimagináveis. O Lockheed Martin F-35 Lightning, segundo arma de guerra de quinta geração, torna a maioria dos caças modernos obsoletos. Então, como o equipamento nazista poderia resistir ao teste? Será que um avião moderno poderia mudar o rumo da guerra? Veja no episódio de hoje do The Infographics Show. E se um F-35 voltasse no tempo para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Para o capitão da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Danny Gonzo Gonzovski, era só mais um dia. Piloto de caça experiente de família da Força Aérea no Brooklyn, Nova York, com 2 missões no Afeganistão em seu currículo, sua reputação de verdadeiro gênio no cockpit lhe garantiu o privilégio de ser piloto de testes. Uma das mais recentes aquisições da Força Aérea, um F-35 modernizado com o radar avançado AAN, o voo é APG-81ASA, integrante do Sensor Fusion Suite. Mas esse voo de teste rotineiro sobre a base aérea de Edwards, na Califórnia, estava prestes a mudar o mundo de Gonzo. Parecia um evento climático estranho, um súbito raio atravessando as nuvens que se formavam. Nuvens que ele juraria não estarem lá segundos antes de avisar pelo rádio. Ele estava em outro lugar, em outro tempo, dos céus claros da Califórnia para a completa loucura sobre a Alemanha nazista. Uma mistura de aviadores americanos e britânicos estava arriscando tudo pela chance de prejudicar a capacidade de fabricação de aviões da Luftwaffe, atacando fábricas em Leipzig, Braunschweig, Gotha, Augsburg, Stuttgart e Regensburg durante 5 dias na Operação Argumento. O novo objetivo era simples, mas arriscado. Se destruíssem a capacidade da Alemanha de produzir aviões, os aliados e o general Eisenhower teriam uma preocupação a menos. Gonzo mal podia acreditar no que via. Teria enlouquecido? Ele via os bombardeiros aliados atacando as fábricas da Messerschmitt. Lá embaixo, Flak Velin, 38 canhões antiaéreos leves e o grande Flak 36 disparavam milhares de projéteis de 20 milímetros no céu. Canhões erguiam seus grandes canos e lançavam projéteis explosivos de 88 milímetros, cobrindo o céu com estilhaços afiados. E se isso não fosse caótico o bastante? Milhares de Messerschmitt Bf-109, o punho de ferro da Luftwaffe, foram acionados para defender o braço industrial da máquina de guerra nazista. Mas os B-17 e B-24 não eram só alvos fáceis. Eles contavam com 700 caças aliados, como Lockheed P-30 e 8 Lightning Republic, P-47 Thunderbolt, P-51 Mustang americanos e o moderno F-35 dando cobertura. Gonzo não precisou ser persuadido a lutar. Além do dever e orgulho nacional, tinha interesse pessoal. Descendente de judeus poloneses perseguidos pela SS, seus 28 pilotos abatidos na Operação Argumento, ele lembrava das palavras do Marechal Bombardeiro Harris que leu nos livros de história sobre essa batalha. Nós podemos destruir Berlim de ponta a ponta. Se a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América entrar, perderemos 400 a 500 aviões, mas a Alemanha perderá a guerra. E era exatamente isso que ele ia fazer. O F-35 desceu sobre sua presa a velocidades de Mach 16 ou 1.200 milhas por hora, tinha bordas alinhadas, assinatura de motor reduzida e sensores integrados, proporcionando desempenho de furtividade incomparável para um caça. Ele deslizou pelo espaço aéreo como um sussurro e rapidamente dominou. Gonzo mergulhou e atirou nos caças nazistas. Com o canhão GAU-22A de 25 mm do F-35, a fera de 4 canos Equalizer. Mas não havia nada de equilibrado nessa luta. O Messerschmitt atingia 330 milhas por hora, notável para a época, mas era menos da metade da velocidade supersônica do F-35. Gonzo disparou com o equalizador, atirando a uma taxa de 3.300 tiros por minuto, com um alcance máximo de 12.000 pés. As maiores armas convencionais do Messerschmitt eram 2 metralhadoras metralhadora,
131 sincronizadas. Alcança até 6.000 pés e dispara 900 tiros por minuto. Em outras palavras, o F-35 pode derrubar aquela relíquia alemã do céu a milhares de pés de distância antes que ela sequer sonhe em revidar. Gonzo tirou o máximo proveito disso. As munições Namo-Apex de 25mm destruíam as fuselagens dos Messerschmitt, matando os pilotos antes das explosões dos motores terminarem o serviço. Ele voava de alvo em alvo, transformando cada um em uma bola de fogo com um leve toque no gatilho. Seus projéteis tinham pontas de carboneto de tungstênio e corpo explosivo, transformando os Messerschmitt em carne moída. Uma rajada precisa e 180 projéteis no carregador resultavam em muitos nazistas mortos. Os aliados não podiam acreditar no que viam. Era como se alguma máquina alienígena tivesse caído no campo de batalha e começado a lutar pela causa deles. Nada podia se mover assim. Era um multiplicador de força para aliados, o que já assustava a Luftwaffe. Mas as ameaças não vinham apenas de outros aviões, elas também vinham de baixo, das rajadas de munições antiaéreas subindo do solo. Gonzo podia ver seus predecessores da Força Aérea dos Estados Unidos da América lutando para evitar o ataque implacável. Decidiu que talvez pudesse salvar vidas aliviando a pressão. O F-35 era ideal para essa tarefa. Gonzo mirou em um canhão Flak 36, cercado por tropas com projéteis explosivos de 88mm, o maior perigo para caças aliados. Mesmo sobrevivendo à explosão, estilhaços podiam destruir asas ou cabine, derrubando o piloto em território inimigo. Cada um fora de combate era uma vida aliada salva. No F-35, o capacete projetava mira, velocidade, direção, altitude e alertas na viseira, permitindo que o canhão mirasse quase automaticamente. Com o inovador sistema de fusão de sensores, Gonzo receberia de forma integrada os dados dos radares e sistemas de mira. Tudo isso garantia precisão cirúrgica, ideal para o que Gonzo planejava fazer depois. Ele escolheu o momento certo e lançou uma das duas bombas, JDAM-GBU, 31 de 900 quilos. A bomba fez uma curva direta em direção ao canhão antiaéreo, transformando-o, junto com todos ao redor, em uma bola de fogo intensa, especialmente se comparada às bombas de menos de 270 quilos lançadas pelos Messerschmitts. O ataque foi tão devastador que a infantaria nazista fugiu para as colinas. Os projéteis de 20mm dos Flak 38 não conseguiam acompanhar as velocidades supersônicas de Gonzo. É como tentar derrubar um fantasma do céu. A notícia chegou aos hangares da base da Luftwaffe em Leipzig sobre o elemento alienígena que entrou na briga. Mesmo com bombardeios britânicos e americanos destruindo sua infraestrutura de fabricação, as ordens já haviam mudado. Derrubem o objeto voador não identificado do céu a qualquer custo. Se os nazistas conseguissem de alguma forma colocar as mãos nisso, estudar e replicar a tecnologia, eles poderiam ser capazes de virar o rumo da guerra a favor deles novamente. Mas antes teriam que capturá-lo. Gonzo e seu F-35 já mudavam o rumo da história nos primeiros dias da Grande Semana. O nome atual da Operação Argumento recebia total atenção da Luftwaffe. Um enxame de Messerschmitts furiosos tomou o céu e focou em sua posição. A vantagem dele sobre ele era só o número de homens. O F-35 era uma fera que dominava o ar, mas nunca foi projetado para fazer isso sozinho. Ele carregava 180 projéteis no equalizador, 2 bombas JDAM e 2 mísseis Ar-Ain 120 CD em um combate 1 a 1. Ele destruía tudo no campo de batalha, mas os problemas surgiam quando enfrentava mais aviões do que munição. Como foi pego fora do tempo e em território inimigo, ele não tinha onde pousar e recarregar com segurança. Apesar do raio de combate do caça ser de 590 milhas náuticas, bem maior que o do Messerschmitt, de 162 milhas náuticas, Gonzo não era ingênuo, a ponto de acreditar que poderia voar para sempre apenas com táticas evasivas. O JP-8 combustível consumido rapidamente pelo F-35 ainda não existia. Eventualmente, como Newton escreveu uma vez, tudo o que sobe deve descer. Embora Gonzo fosse talvez o único piloto de F-35 na batalha, ele certamente não estava sozinho. Os aliados talvez não reconhecessem o equipamento dele,
mas pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos da América e da Royal Air Force eram intuitivos para notar isso. Ele atacava apenas aviões da Luftwaffe. Enquanto os Messerschmitts se organizavam contra ele, P-38 Lightnings, P-47 Thunderbirds e P-51 Mustangs davam cobertura, eliminando os Messerschmitts com mísseis e metralhadoras enquanto estavam em perseguição. O F-35 de Gonzo liderava o combate ao avistar uma formação de Messerschmitt abaixo. Ele lançou um míssil Arain 120 CD. Esses letais gigantes de 12 pés da guerra aérea custam mais de 1 milhão por unidade e valem cada centavo pelo que entregam. Mach 4 é o dobro da velocidade do F-35 com pouca ou nenhuma trilha visível. Seria literalmente impossível, até mesmo para o melhor piloto de toda a Luftwaffe, escapar de um desses. No alcance operacional entre 60 e 86 milhas náuticas, Gonzo disparou. Segundos depois, a formação nazista explodiu em uma explosão ofuscante, despedaçando-a e fazendo os aviões alemães caírem em espirais rumo ao solo em destroços em chamas. Os pilotos de caça nazistas nem sabiam de onde vinham as munições. Ao contrário até mesmo dos caças de quarta geração dos dias atuais, o F-35 carrega toda a sua carga internamente. Para um visual elegante e mais discrição, parece uma foice negra cortando o ar facilmente. O sistema de guerra eletrônica o deixaria quase invisível aos radares da Segunda Guerra e bloquearia comunicações eletrônicas. Gonzo avançou e rompeu as formações alemãs. Explosões de flak surgiam ao redor enquanto ele fazia uma curva brusca e alinhava o próximo piloto nazista indefeso quando alarmes soaram em seu visor. Um disparo de flak de sorte. A bateria 36 abaixo atingiu sua asa esquerda, espalhando estilhaços na fuselagem e acendendo luzes de advertência no visor. Pressão hidráulica baixa, estabilizador comprometido. O F-35 sacudiu forte enquanto ele tentava controlar, o manche tremendo em suas mãos. Um único impacto como esse teria despedaçado um avião da Segunda Guerra Mundial, mas esse não era qualquer avião. Gonzo redirecionou a energia, fazendo o jato voltar à linha e retomar a subida estável. Foi por pouco, mostrando que ninguém era invencível, nem aqui. Isso só aumentou a determinação de Gonzo em terminar a missão. Um senso de justiça tomou conta da cabine enquanto ele continuava seu ataque contra a Luftwaffe. Ele pensou em seu povo na Polônia, deslocado, preso, torturado e morto pela máquina nazista. Ele pensou em seu bisavô, abatido exatamente nesta batalha, lutando por eles. Pensou em todos os princípios que prezava. E naquele momento, ele soube exatamente o que precisava fazer. Os explosivos dos bombardeiros aliados eram potentes, mas o bombardeio em tapete era impreciso e disperso. Mas Gonzo tinha uma J-Dan de 2.000 libras na câmara, por assim dizer. A fábrica de Messerschmitt em Leipzig suportaria um impacto assim? Só havia um jeito de saber. Ele mergulhou rumo à fábrica, desviando-se entre o Messerschmitt e as rajadas de fogo antiaéreo do solo. Utilizando sistemas avançados de mira, ele travou o alvo no núcleo da fábrica e lançou a J-Dan. O impacto destruiu o prédio, tomado por uma onda de fogo. Em seus estudos históricos, a Grande Semana atrasou a máquina de guerra nazista, mas não a deteve totalmente. Hoje, Gonzo mudou a história. A vitória dos aliados nessa batalha foi decisiva e abalou o moral dos alemães. Seria abalada para sempre ao saber que uma força tão incrível estava, de alguma forma, trabalhando ao lado dos seus inimigos. No alto, Gonzo viu nuvens estranhas com relâmpagos crepitantes. Parecia exatamente com aquela que o trouxe até aqui. Com o marcador de combustível no vermelho, ele acelerou ao máximo. Talvez aquilo pudesse levá-lo para casa, onde ele poderia contar uma história que ninguém na Terra jamais acreditaria. Enquanto Gonzo se afastava dos destroços em chamas da antiga fábrica da Messerschmitt, viu caças aliados subindo ao redor. Eles estavam ansiosos para ver melhor seu salvador misterioso e avançado tecnologicamente. Ele se emocionou apenas por estar perto dos pilotos corajosos que ajudaram a criar o mundo que conhecia. Ao olhar dentro de uma cabine, ele viu um rosto que achava reconhecer dos antigos álbuns de fotos da família. Talvez, com seu trabalho no F-35, seu bisavô pudesse voltar para casa desta vez. Agora, confira o que aconteceria se um único bombardeiro B-2 viajasse no tempo para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ou assista a isto em vez disso.